tela e você vai, a partir de agora, ouvir apenas a minha voz. Amém? Então, se prepare aí para a mudança aí, queridos. Amém! Amém, irmãos! Glória a Deus! Tudo bem aí, queridos? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um amém aí só para mim saber se você está me ouvindo bem. Então, irmãos, como eu disse para vocês, você sabia então que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos fez, queridos, para ter a vida eterna. Hoje, o maior medo do ser humano é o medo da morte. Muitos têm medo da morte. E por quê, querido? Porque, mais uma vez, o ser humano, ele não foi feito para morrer. Então hoje, eu quero começar falando para você uma coisa. Nós somos salvos de quê? Né? Do que nós somos salvos? Então nós precisamos entender o que aconteceu para que a gente venha entender o que é a salvação. Então, salvos do quê? Este é a primeira pergunta. Então, se você estiver sua Bíblia aí e estiver conosco em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz assim a palavra do Senhor: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Queridos, olha que interessante. Deus tinha acabado de fazer o ser humano. E a Bíblia diz que quando Deus viu toda a sua obra, inclusive o ser humano, Deus olhou e disse que tudo era muito bom. Olha só a palavra, querido. Tudo era muito bom. Ou seja, não havia nada de mal. Amém? Agora, o Senhor, ele vai dar uma advertência para o primeiro casal. O casal chamado Adão e Eva. E ele diz em Gênesis capítulo de número 2, verso 16 e 17. E ele diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que aconteceu. Então nós vimos que em Gênesis 1, Deus, ao criar o homem, ele viu que tudo era bom. Mas em Gênesis 2, o nosso Deus dá um recado para o homem. E ele diz: olha, eu estou colocando para você uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nela você não vai comer. Você pode comer de todas as árvores, todos os frutos. Mas dessa árvore você não vai comer. Porque no dia que dela você comer, certamente você vai morrer. E todos nós conhecemos, né, queridos, que a serpente vem, engana Eva, Eva cai na da serpente e acaba comendo deste fruto. Olha que coisa. E qual foi a condição humana depois do pecado? Então vamos lá. A serpente vem, engana Eva, engana o Adão. Eles então pecam, irmão. Eles desobedecem a Deus. E querido, aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você viu que Deus deu o livre arbítrio para o homem. Não sei se você está me ouvindo bem. Deus deu o livre arbítrio para o homem. Então Deus colocou todas as árvores para ele comer e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas disse para ele não comer. Mas se ele comesse, ele morreria. Ele tinha a opção de escolha. Amém, queridos? Tá dando para entender até aqui? Então, então eles pecaram. E após o pecado, querido, qual foi a condição da natureza humana?
Olha o que diz Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ó, a Lúcia falou que está ouvindo bem. Amém. Deixa eu tomar uma água aqui, irmãos. Então, queridos, Deus agora, olha o que aconteceu com o homem. O homem pecou. E agora, irmãos, Deus olha lá de cima e vê que o coração do homem é continuamente mau. Então, queridos, a gente precisa entender algumas coisas. Olha só o que o irmão está perguntando para nós aqui, ó. Pastor, por que Deus, sabendo que o homem era falho, deixou ele ter acesso a ela? Olha que pergunta interessante. Irmãos, olha só como é as coisas, né? Essa pergunta a gente pode levar ela para todos os lados. Por exemplo, se Deus sabia que Lúcifer se transformaria no que ele se transformou, por que Deus então o criou? Não é verdade? A gente pode perguntar ainda mais, ó. Se Deus sabia, olha só, irmão. Quem que é aqui? Nós duas, né? Perguntou aqui. Se Deus sabia que o mundo ia se tornar tudo isso que se tornou hoje, né? Teve guerras, massacres. Por que então ele criou? Querido, olha só que interessante isso. Deus fez isso por amor, querido. Por amor. Por quê? Porque, na verdade, Deus ali queria testar o homem. É por isso que a Bíblia vai dizer, quem está perguntando é nós duas. A Bíblia vai dizer que o plano da salvação foi criado antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia que Adão ia fazer aquilo. Mas Deus, por amor a Adão, por amor a você, por amor a mim, ele deixou, querido. E você quer ver uma coisa? Deus disse para Adão a seguinte frase: se você comer, certamente morrerás. E aí eu vou te falar uma coisa. Adão e Eva morreram naquele lugar? Não. Depois que eles comeram, Deus visitou Adão e Eva. E a Bíblia vai dizer então que Deus, ele pega um cordeiro, faz vestes para Adão e para Eva. Agora, quem foi que morreu para Deus fazer as vestes para Adão e para Eva? Um cordeiro, querido. Um substituto. Aleluia. Então você está vendo como é que é? Deus, o amor de Deus transcende o nosso entendimento. Então nós não sabíamos, nós não conseguimos às vezes entender porque Deus fez aquilo, porque Deus deixou a árvore lá. Mas na verdade, querido, Deus já sabia o que ia acontecer, mas Ele queria mostrar para mim e para você hoje o quanto Ele nos ama, porque Ele vai nos mandar o seu Filho para morrer como substituto em meu e em seu lugar. Amém, queridos? Amém? Nós duas, eu acho. Nós duas, está escrito aqui. É a Conceição e a Duda, se eu não me engano. Então vamos lá, gente. Então, olha o que aconteceu depois disso. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Olha só o que Davi vai dizer no Salmo 51. Olha só que interessante. Davi vai dizer assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que Davi fala: olha, eu sou descendente, eu tenho essa natureza pecaminosa. E eu também, quando a minha mãe me concebeu, nós já estávamos todos corrompidos por esse pecado. Amém, irmão? Vocês estão me entendendo aí, queridos? Dá um amém aí para mim poder entender.
Estou tomando uma água. Amém? Então, queridos, olha só o que diz Mateus, Jesus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, queridos, do que eu preciso ser salvo? Desta natureza pecaminosa. Queridos, todos nós, desde quando nascemos, já nascemos com uma natureza pecaminosa. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, uma criança tem pecado? Irmãos, ela não tem pecado, mas ela já tem a consciência pecaminosa. De que forma? Irmãos, já repararam que uma criança com 1 ano, ela já sabe te enganar, ela já sabe fazer coisas para conseguir alguma coisa? Por exemplo, se ela quer mamadeira, ela já sabe o ponto que ela pode te enganar. Por quê? Porque dentro de nós existe uma natureza pecaminosa. Nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, querido. Então, dentro de todos nós existe uma natureza pecaminosa. Então, a primeira pergunta era: salvos do quê? Do que nós precisamos ser salvos? Se o tema hoje é salvação, precisamos ser salvos da natureza pecaminosa, de um corpo corrompido pelo pecado. Irmãos, nós somos falhos, nós somos ingratos, nós não somos tão bons quanto nós pensamos que somos bons. Que ficou meio esquisito essa frase, né? Mas é isso mesmo. Às vezes nós achamos que nós somos bons em excesso, mas nós não somos tão bons assim. Nós temos uma natureza, nós somos egoístas. Então, é desta natureza, querido, é desse instinto de agir que nós precisamos ser salvos. Amém, irmãos? Manda um amém aí para mim saber se vocês estão entendendo. Eliane Araújo, Natália Ogawa. Aleluia. Amém. Tá todo mundo me entendendo aí? Tá tudo certo? Tá conseguindo enxergar os slides ali? Selma Vieira colocou amém. Deixa eu colocar o meu rostinho aqui para vocês me verem rapidinho. Tudo bem aí? Tô aqui, hein? Amém? Eliane Araújo, amém. Então, irmãos, nós precisamos ser salvos, então, do quê? Desta natureza corrompida pelo pecado. Aleluia! Agora, olha só, queridos. Muitas teorias sobre salvação são levantadas, né? Então, existem muitas religiões, muitos, como é que eu posso dizer? Agrupamentos de pessoas que eles têm alguns termos sobre salvação. Por exemplo, como posso ser salvo pelo catolicismo? Então, o que ensina o catolicismo? Ele ensina, querido, que nós podemos ser salvos por boas obras. Eles ensinam que nós podemos ser salvos pela intercessão dos santos, né? Então, o catolicismo ensina a salvação desta forma. O que mais nós temos? Como podemos ser salvos? Pelo calvinismo, né? Então, o calvinismo é uma linha evangélica, né? Mas que eles comentam que a salvação é dada pela predestinação, né? Então, nós somos predestinados à salvação. E aí eles têm a graça irresistível. Como é que funciona a graça irresistível? Não interessa o que você fez ou o que você anda fazendo. No final, Deus vai trazer você para Ele. Amém?
Deu para entender isso? Então, muitos entendem, né, a linha calvinista, o pensamento calvinista, interpreta isso, interpreta a salvação desse jeito. Mas, mais uma vez, né, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, querido, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus deu o filho dele a todo que nele crê, não ao que é predestinado. Quem é predestinado, querido? Preste atenção nisso. A Bíblia fala de predestinado, e entenda isso. Todos nós somos predestinados, irmão. Todos nós somos predestinados à salvação. Mas nós temos a livre escolha de aceitar a salvação ou de recusar a salvação. Não sei se você está conseguindo me entender. Então, a predestinação existe, mas de que forma? Todas as pessoas são predestinadas. Todas são predestinadas para a salvação. Vou dar um exemplo claro para você. Se você pegar um trem em Suzano e você tem um predestino, a estação do Brás, se todo mundo que entrar naquele trem, ele está predestinado a chegar à estação do Brás. Mas muitos podem descer antes. Deu para entender? Amém? Então, essa linha pensa que nós, né, eles interpretam que existem as pessoas que já são predestinadas para alguma coisa, para a salvação ou para outros tipos de coisa. Amém, irmãos? Deu para entender a salvação, como ser salvo pelo calvinismo? O que mais? Como ser salvo pelo espiritismo? O espiritismo, ele também crê em boas obras, mas eles creem, queridos, na reencarnação. Então você morre, reencarna, morre de novo, reencarna, e ali você vai tendo uma purificação. E a sua salvação, e você vai chegar a algum estado, um estado muito excelente, aonde você já recebeu toda a luz. Então você, aí sim, você tem a sua salvação, através da reencarnação. Amém, queridos? Dá um amém aí para mim saber se você está entendendo. Vou tomar uma água. Amém? Agora, já que a gente deu uma olhada nessas linhas de pensamento, aí a gente fica aqui, ó. Mas o que a Bíblia ensina sobre a salvação? Então nós vimos aqui alguns pensamentos, algumas filosofias, alguns tipos de crença, mas o que a Bíblia me ensina sobre a salvação? O que eu posso aprender de verdade com a palavra de Deus sobre a salvação? Amém, irmãos? Tá comigo aí, gente? Aleluia! Glória a Deus! Estão comigo aí, em nome de Jesus? Manda só um amém aí para mim saber se vocês estão comigo aí. Se eu tenho que voltar, se eu preciso... A irmã Ivone colocou amém. Então vamos lá. Lorival, amém. Aê, gente. Só para mim saber que vocês estão comigo. Vamos lá. Vamos colocar nossa fé em prática aí, queridos. A Margarete, amém. Tá dando para entender, Margarete? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, gente. O que a Bíblia ensina sobre salvação? Olha só, irmão. Olha que Romanos 5, verso 12 vai nos dizer. Se a gente, então, perdemos... Olha o que diz aqui, ó. Portanto, vamos ler. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem... Quem é esse homem? Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado, a morte. Assim também a morte
passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Queridos, preste atenção, que interessante. Ah, mas você pode estar me perguntando, eu agora vou pagar a culpa de Adão? Né? Talvez você poderia pensar assim, eu estou pagando o preço que Adão cometeu. Mas olha que interessante o que a Bíblia nos ensina. Que o pecado entrou por Adão, mas a morte passou a todos, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores, irmão. Todos nós praticamos pecado. Nós não somos santos. Então, olha que interessante. Nós todos pecamos. E por causa disso, nós todos padecemos, queridos. Amém? Agora, olha o que diz o verso 17, querido. Olha só. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por meio de quem? De Adão. Reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Aleluia! Então, olha só. Se nós interpretarmos que nós estamos sofrendo pelo pecado de Adão, nós também podemos agora ter a vida de volta através de um só também. E quem é este um? Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Amém, queridos? Então, por causa de Jesus, nós também temos de volta a vida eterna. Amém, queridos? Agora, olha só, que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna. Então, mais uma vez, se por meio de Adão, que foi um só, o pecado entrou no mundo, e todos nós vamos padecer, porque todos nós pecamos, qual que é o plano de Deus para nos livrar, né, da morte eterna? João 3,16. Eu já até li esse verso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Olha só então. Deus sabia que nós não conseguiríamos sem ter um substituto, irmão. Então Deus nos ama tanto, Ele nos deseja tanto, que Ele manda o seu Filho para morrer no lugar de todos, mas os que nele crê. Amém, querido? E aí, se nós crermos em Jesus, nós temos a vida eterna de volta. Aleluia! Pode dar um aleluia aí, irmão? Então, Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Agora, olha só, como Jesus definiu a sua missão aqui na terra. Jesus veio a essa terra e olhando para essa terra, ele vai definir a sua missão. Olha o que ele diz em João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Querido, vamos ler cuidadosamente. Jesus disse que ele veio não para julgar, mas sim para salvar quem? O mundo. Deu para entender, querido? Jesus não veio para os predestinados. Jesus não veio para os que fazem boa ação. Jesus ele vem para todos, mas para os que guardam a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Olha aqui o que Jesus fez por nós na cruz, querido, para nos trazer de volta a vida eterna. João 10:15, olha o que ele diz, ó. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Nós, queridos. Todos nós.
Nós somos as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas. E Jesus diz que Ele nos ama e Ele deu a sua vida pela nossa vida. Olha só, irmão, olha o plano da salvação, que coisa linda. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por sua chaga fostes sarados. Olha só Pedro usando o texto aqui de Isaías 53, né? Que diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, né? Então nós não tínhamos vida em nossos pecados, mas Jesus veio, carregou o madeiro e levou agora os nossos pecados, para que a justiça dele, olha só, a justiça de Cristo na cruz venha nos justificar dos nossos pecados. Amém, irmão. Querido, nós não temos justiça nenhuma, querido. A justiça de Cristo é o que nos livra da morte eterna. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? O que Jesus fez na cruz é o que nos justifica para nos trazer a vida que nós perdemos no pecado. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Compartilha o amém comigo aí, para mim saber que você entendeu. Agora, aí vem uma coisa, irmãos, muito interessante. A Selma colocou Deus fiel e santo. Aleluia, né, Selma? Então, queridos, olha lá. Agora vem uma coisa que a gente precisa aprender muito, queridos. A salvação depende de nossas obras? Olha só que interessante. A salvação depende de nossas obras? A irmã Maria está falando, glória a Deus. Então vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Porque tem muita gente, irmãos, muitas filosofias aí que pregam que nós precisamos fazer algo para ser salvo. Mas olha só, querido, o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versos de número 8 e versos de número 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! E aí o verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, olha o que diz o apóstolo Paulo nas cartas aos Efésios, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom. Que dom? É um presente. É um presente de Deus. Olha só que presente, querido. Você foi salvo pela fé em Cristo, em que Jesus fez. Então, qual que é o presente? Qual é o dom de Deus? Ele nos deu seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Olha só, queridos, que coisa linda. Olha que texto maravilhoso. E por que você não pode fazer nada? Por quê? Porque imagine, querido, quantos iam se gloriar porque tem melhores condições de fazer do que outros que não têm. Então não adianta, querido, só um segundinho, entre aspas, tá? Não adianta querer fazer algo para adquirir a salvação. Nada que você faz, querido, vai te justificar. O que te justifica foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que você fizer, a Bíblia diz que tudo que nós fizermos não passa de trapo de imundícia, irmão. Então, a sua salvação é mediante a fé, é pela graça, e é um presente que Deus nos deu. Amém? Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo,
que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Querido, olha só que interessante. Não adianta o que nos justifica. Você precisa entender que a obra da salvação ela é distribuída em 3 partes. Anotem isso. Qual é a primeira parte? Quando você aceita Jesus, o que Jesus fez na cruz justifica você agora dos seus pecados. Então, a primeira coisa da salvação é a justificação em Cristo. É Cristo que nos justifica. Nada que eu faço pode trazer justiça para mim. Amém, queridos? A segunda etapa da salvação é a santificação. O que é isso, Vando? É o seu modo, a partir de quando você é justificado por Cristo, você começa a viver com Cristo. Você começa a se parecer com Cristo. Isto então nós chamamos de processo de santificação. Amém, queridos? E por último, vem o processo de glorificação. Glorificação é quando Cristo voltar e transformar o meu corpo mortal num corpo imortal. A Bíblia diz que ele vai transformar o que é corruptível em incorruptível. E o nosso corpo será semelhante ao corpo dele. Isso nós chamamos de glorificação. Aleluia, irmão? Deu para entender aí? Manda um amém. Aleluia. Amém, lindos? Tudo bem? Tô um pouco. A Rosário colocou aleluia, eu creio. Ô irmão, estudo gostoso, hein? Tá gostando aí, querido? Dá um amém aí. Acho que ficou bom dessa forma, hein? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, como o ser humano, então, pode alcançar a salvação? Olha os textos, irmão. Atos 16, 31. Diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, como o ser humano pode receber a salvação? Crendo no Senhor Jesus. Aleluia! Olha o que diz 1 João 5, verso de número 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No seu Filho. Olha o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Irmão, percebeu? O que nós perdemos lá com Adão, Cristo vem e nos devolve. Aleluia, irmão. Aleluia. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Agora o problema é se você ainda não tem. Se você ainda está longe dos caminhos do Senhor. Se você ainda não recebeu como seu suficiente Salvador. Amém, queridos? Olha lá, irmãos. Aqui tem uma coisa interessante. Se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida do cristão? Ah, essa pergunta é boa, irmão. Não é verdade? Se nós somos salvos pela graça, então para que eu vou fazer obra? Não, mas aqui tem uma coisa interessante. E eu quero que você entenda isso. Então você já entendeu que a salvação para adquiri-la é em Cristo Jesus.
que nos justifica de todo pecado. Amém? Agora, eu depois de salvo, eu preciso fazer obras? Olha aí, agora que a coisa fica legal. Olha o que diz Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que interessante. A partir do momento que eu estou com Cristo Jesus, que Ele habita em mim, que a minha natureza é transformada, as pessoas vão ver Cristo Jesus em mim pelas obras que eu faço. Aleluia, irmão! Então como é que as pessoas vão ver Cristo Jesus em mim, queridos? Se eu não mudei a minha vida, se eu não mudei o meu jeito de andar, se eu não mudei o meu jeito de agir, se eu trato as pessoas do mesmo jeito. Então, as obras precisam evidenciar em mim que sou salvo em Cristo, que Ele me transformou. Aleluia! Olha o que diz Tiago 2,7. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Irmãos, do que ele está falando aqui? Olha, se eu tenho fé em Cristo e Ele me transformou, mas eu não faço nada, eu não mudo a minha conduta, isso tudo também não serve. Por quê? Por que Tiago fala isso? Porque Tiago está falando que nós devemos mostrar isso para as pessoas. Aleluia! Então, como as pessoas verificam que eu sou uma nova criatura? Como que as pessoas verificam em mim, né, que eu sou salvo? Pelas obras boas que eu comecei a praticar, porque Cristo habita em mim. Aleluia! Deu para entender, gente? Então, não é que as obras elas não servem de nada. Elas servem para testificar que você agora é salvo, né? E é muito interessante, querido, que quando a pessoa é salva, ela faz obras, olha que interessante isso, sem saber que fez. Você quer ver um exemplo? Jesus disse que naquele dia ele vai chegar e vai falar assim, olha, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste que comer. Eu tive sede e me deste que beber. Estive nu e me deste roupas para vestir. Estive preso e foram me visitar. Aí a Bíblia diz que os discípulos não entenderam nada. As pessoas não entenderam nada. E aí eles perguntaram, mas Senhor, quando é que nós te vimos nu e te demos roupa, com fome e te demos comida? Aí Jesus disse assim, olha, quando vocês fizeram aqueles pequeninos que precisavam. Então olha só, eles faziam as obras, irmãos, mas eles mesmos não percebiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque agora o Espírito que habita neles, parece que habita em nós, é igual o que habita em Cristo, é o próprio Deus. Então nós começamos a ter novos hábitos. E isso não vem de nós. É um presente de Deus. Aleluia! Oh, entendeu aí, irmão? Aleluia! Fiquei até feliz aqui agora. Aleluia! Glória a Deus, né? A Selma colocou glória, glória a Deus e aleluia. Aleluia! É um presente do nosso Deus. Olha aí, querido. Essa cruz. Olha lá, ó o cordeiro substituto que eu falei aí na imagem. Você está vendo? Então, o que Deus fez com Adão lá no Gênesis, né? Quando ele deu as peles de um cordeiro para Adão e para Eva, Jesus ali naquela cruz, irmão, João mesmo diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, querido, aleluia. Olha aí, ó, essa imagem não pode sair nunca da nossa mente, queridos. Amém?
Foi por você, irmão, essa cruz aí, ó. Foi por mim. Foi por todos nós. Porque nós não tínhamos vida. E agora nós temos a vida eterna. Aleluia! Agora, olha o que diz Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Aleluia, irmãos! Olha Atos capítulo 4, querido, verso 11 e 12. Diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, percebeu? Viu aí que esse texto falou? Que debaixo do céu, irmão, ninguém, nada, nenhuma filosofia, nenhuma reencarnação, nada pode salvar os homens, a não ser Cristo Jesus, que é a pedra angular. Aleluia! Então, querida, a sua salvação, isso é muito importante, esse tema de hoje. Olha o que eu disse, querido, entenda uma coisa, eu e você, nós não somos super-heróis, nós não temos a vida eterna nesse lugar, a nossa vida eterna está em Cristo Jesus, e hoje é o dia que Ele colocou você aqui, para poder, talvez, aceitá-lo definitivamente. Hoje Ele pode trazer a vida eterna para a sua casa. Aleluia. Olha o que diz aqui, irmão. João 15:16. Esse texto é maravilhoso, irmão. Presta atenção. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Agora deixa eu explicar para você uma coisa, irmão. Olha o que está escrito aqui, ó. Não foste vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi. Irmão, Jesus estava no céu. Preste atenção agora. Eu vou pedir para que a Denise volte para mim aqui agora. E eu quero que você entenda comigo aqui. Um minuto. Amém, queridos? Irmão, preste atenção. O que disse João 15:16. Jesus disse assim, olha, não foi você que me escolheu. Eu escolhi vocês. Jesus estava dizendo isso aqui, ó. Presta atenção, querido. Presta atenção agora. E Jesus falando, olha, eu estava no céu, junto com meu Pai. Mas eu amei tanto vocês, que eu escolhi vocês. Eu escolhi descer aí. A Bíblia fala que Ele vai se esvaziar de todo o seu poder. E Ele vai morrer numa cruz, irmão. Porque Ele nos escolheu. Agora, sabe o que falta? Você escolher a Ele. Não foi Ele, não foi, querido. Nós não podemos fazer nada. Jesus não precisava de salvação. Quem precisa de salvação sou eu. Quem precisa de salvação é você. E hoje Ele está falando, olha, não foi você que me escolheu. Eu vos escolhi você. Eu te escolhi. E Ele está aqui hoje, através desse estudo, querido, para te dar a vida eterna. Para te dar a vida eterna, irmão. Sabe, hoje, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão, irmão? O que falta hoje para você entender que tudo que você fizer não te justifica, mas o Jesus que escolheu descer do céu
e morrer numa cruz, quando você decide segui-lo e aceitar o plano da salvação para a sua vida, ele te justifica e te devolve a vida eterna, querido. Será que hoje tem alguém aqui que, ao ouvir este ensinamento, querido, ao ouvir estas palavras, gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, de retornar para os caminhos dele? Irmão, que texto lindo que ele disse: olha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu quis morrer para salvar você, eu me entreguei para salvar você, para te trazer vida porque você não tinha. E hoje, através deste estudo, eu quero te fazer um convite, querido. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Um convite de aceitar Jesus. Aceitar o plano da salvação na sua vida. Eu vou colocar o meu tablet aqui. E eu quero perguntar para você que está aí do outro lado, querido. Tem alguém aí que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Escreva aí, querido, eu vou orar por você. Eu vou terminar, a Denise está aqui anotando, eu vou terminar este estudo de hoje, o plano da salvação. Eu vou terminar este estudo de hoje, orando por você. Orando para que Deus mude a sua história, para que o plano da salvação alcance você agora. Tem alguém aí, querido? Escreva aí, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não é vergonha não, irmão. Não é vergonha não. Vergonha é ficar de fora da vida eterna. Vergonha é deixar de viver eternamente com Cristo Jesus, irmão. Ei, se tem alguém aí, escreva aí agora. Fala, olha, eu hoje entendi com esse estudo que eu necessito desse amor. Porque eu não escolhi mesmo, mas hoje eu estou escolhendo Jesus como meu Salvador. E eu quero mudar a minha história de uma vez por toda. Irmão, preste atenção, essa pandemia vai acabar, irmão. Isso vai acabar. E nós vamos abrir as igrejas. E nós vamos ter cultos maravilhosos. E hoje Jesus está te convidando a fazer parte da ovelha dele. Quem precisa de Jesus, irmão? Quem precisa? Só as ovelhas perdidas. Eu preciso de Jesus, querido. Todo dia eu preciso de Jesus. Tem alguém aí, querido?